Olá pessoal, eu sou Cacilene Rodrigues Silva, estou cursando o último período de Pedagogia pela Faculdade da UNEF e vamos estar fazendo a apresentação do nosso trabalho TCC, eu juntamente com a minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar vendo. Eu me chamo Aline Cristina, estamos cursando o 8º período de Pedagogia e aqui nós estamos só para apresentar o nosso vídeo em apresentação do nosso trabalho. Eu vou dar início ao nosso trabalho, que tem por título História Infantil como Ferramenta Pedagógica, Metodologias para o Ensino na Educação Infantil. Nós trouxemos alguns tópicos importantes para falar para vocês a respeito do nosso trabalho. A fundamentação teórica. As histórias infantis promovem linguagem, criatividade e emoção. A fase pré-operatória, que vai dos 3 anos aos 6 anos de idade, favorece o imaginário da criança, e a leitura forma a base para a alfabetização futura. Desenvolve a criança integralmente. As histórias infantis impulsiona a linguagem e a criatividade e a expressão emocional das crianças. O imaginário ativo, a fase operatória de 3 a 6 anos, é ideal para o desenvolvimento do imaginário e a base para a alfabetização. A exposição precoce a histórias estabelece a base para a futura alfabetização. É muito importante que a história infantil seja introduzida na vida das crianças ainda bem cedo, porque é através das histórias infantis que a criança começa a ter um contato com o real, e também com o imaginário. E isso traz na mente das crianças uma descoberta. A gente sabe que a criança nessa fase de idade, de 3 a 6 anos de idade, elas bem curiosas, então é muito importante que os educadores estejam sempre se preparando para estar trazendo para as crianças um momento da história e com bastante criatividade também. O porquê de utilizar a história na educação infantil? Porque a história traz para a criança um momento ali de realidade na imaginação delas. Como fazer a criança viver aquele momento como real? O educador, ele pode viver o momento com a criança ali, mudando de voz, fazendo encenações com sua face, introduzindo a criança na história, para a criança ela viver aquele momento, como se fosse uma realidade. Porque a história ela estimula a imaginação, favorece a socialização. A gente sabe que enquanto o professor está contando uma história, dependendo daquela história do jeito que está sendo contada, a criança ela se socializa com a sua turminha, participa da história, de repente reconta para a professora aquela história, E é muito importante que o professor utiliza de métodos para apresentar essa história para a criança. Quais são esses métodos? A gente sabe que tem vários métodos que podem ser usados na educação infantil para atrair a atenção da criança àquela história. Podemos dizer que o professor pode usar maquetes, o professor pode usar fantoches, minis teatro, para atrair a atenção daquela criança para aquela história e a criança entender com mais facilidade o momento da história e de repente até levar para casa, chegar em casa e contar para os pais, como foi a história que a professora contou e tudo mais. E não esquecendo de sempre o professor estar dialogando com a criança sobre a história contada. Eu tenho um exemplo aqui na minha mão, que é o livrinho, que acho que todos conhecem, João e o Pé de Feijão. Aqui é uma sequência de atividades pedagógicas para essa faixa etária de idade. Aqui tem várias atividades, e uma que mais chamou a atenção, eu não vou mostrar tudo porque o nosso tempo é pouco, mas é a parte prática da história. Teve a parte teórica, que é o conto da história, teve algumas atividades de pintura, de letras, e também teve a parte do plantio do feijãozinho. Então, assim, é muito importante que o professor crie essa prática também com os alunos para fortalecer o conhecimento da história e fixar na mente da criança um ponto positivo dentro da história. Então, nessa daqui a gente pode ver que o professor pode trabalhar o quê?
o plantio, o cuidar da planta, o esperar o feijãozinho crescer, depois de alguns dias, depois que ele tiver germinado, ele levar para casa o feijãozinho, mostrar para o pai, mostrar para a mãe e dizer para a mãe, a história que a professora contou, mãe, é Joãozinho pé de feijão, e aqui tá o feijãozinho que eu trouxe da minha historinha, e enfim, é ligar o lúdico, né, o visual, também a prática, o manuseio da criança, né? Colocar a criança na prática daquela atividade, daquela história. E aqui nós podemos descrever o seguinte, na narrativa interativa, que o professor envolve as crianças diretamente no enredo. Isso incentiva a participação ativa e a imaginação e a criatividade. E, além disso, favorece o vínculo entre a sala de aula. Então, assim, é muito importante que nós, educadores, nós precisamos ser muito dinâmicos, principalmente para trabalhar com criança, porque a criança ela gosta do novo, ela gosta do novo de todos os dias, né? Então, assim, a narração interativa, ela mostra o quê? O envolvimento direto, que é o professor, ela integra as crianças dentro dessa contação de história. Digamos, vamos contar aí uma fábula, né? A fábula geralmente elas são contadas pelos animais, como se fossem pessoas, e elas nos trazem uma moral, ou seja, uma reflexão. E tudo isso envolve a criança. O professor, ele sendo dinâmico, ele vai interagir ali com a sala de aula de formas que todos participem, e através disso vai integrar as crianças ali naquele momento, vai estimular a criatividade de cada uma, vai fortalecer o vínculo entre os colegas, entre o próprio professor e dentro da sala de aula em geral, e com isso também incentiva a participação, ou seja, fica uma aula mais participativa do que uma coisa monótona. Mas também é necessário que se usem os devidos recursos, o professor ter os recursos para que venha haver a participação desses alunos, maquetes e recursos visuais. Geralmente, existem pessoas que não gostam muito de maquetes, mas a maquete, ela é algo que, assim, ela faz com que traga aquele entendimento claro e objetivo para aquela criança. E através de cenários que materializam o conteúdo, auxiliam a compreensão, a memorização da narrativa. E com isso, o que acontece? A criança, ela não vai esquecer. Através de um lúdico, através de uma maquete, essa criança, ela nunca mais vai esquecer. Pode passar os anos, mas ela vai lembrar da forma que foi contada, da sala a qual ela estava, a professora que contou. Então, assim, auxiliam no entendimento, na interpretação, na atividade em grupo, né, na socialização com as crianças. Então, assim, é muito importante os recursos visuais. Vemos também outros recursos, como as práticas exitosas, que é relacionado com os contos, histórias de animais e também parlendas, trava-línguas. Isso promove o quê? A oralidade e o ritmo. Desenvolve, né, a oralidade da criança. Ela vai, assim, lembrar dessa história, ela vai lembrar a fala dela, as brincadeiras e as parlendas, ela vai sempre estar lembrando que foi numa cantiga que ela aprendeu. E também os projetos, quando se desenvolve os projetos integrados. Digamos, pega ali um tema e vai trabalhando ali, vai trabalhando a letra, vai trabalhando o som, vai trabalhando várias coisas ali. E assim, vai haver o quê? Cartazes para ser confeccionados no mural da escola, ou seja, vai estar interagindo a criança nesse ambiente.
Mas também entendemos que nós, como educadores e professores, nós precisamos estar em constante formação, porque, como eu disse, as crianças hoje estão muito atualizadas, principalmente por causa da questão da internet, né? Então, precisamos de ter o novo de todos os dias para atrair essa criança, para com que ela se interesse pelas aulas. Então, é necessário que nós venhamos estar em constante aprendizado, informação constante. Precisamos de adaptar ao conteúdo, porque cada escola é uma realidade, cada criança é uma realidade e nós precisamos de estar atentos a isso e precisamos também de usar os recursos lúdicos. Da mesma forma que nós queremos que a criança use a sua criatividade, nós também, professores, precisamos de ter a criatividade para trazer os recursos para elas também desenvolver a criatividade delas. E não esquecendo, Aline, que assim, o professor ele tem que sempre buscar uma formação continuada, né, igual você disse, adaptar conteúdos. E lembrando que a história ela pode ser contada não somente dentro de sala, mas no pátio da escola, no corredor, em vários ambientes dentro da escola ou até mesmo fora da escola. Está sempre adaptando também ambientes para trazer o conto da história para a criança, para ela entender com mais clareza e realidade, né? Então esse foi o nosso trabalho, espero que vocês entendam, né? Espero que foi satisfatório. E é isso. Nosso muito obrigado. Muito obrigada. Né? E fiquem com Deus. Fiquem com Deus.